As edificações se mantêm de pé somente porque as fundações estão lá para transmitir as cargas do edifício ao solo. Mas a pergunta que fica é: você saberia escolher o tipo de fundação para utilizar na sua obra? Afinal, existem vários tipos de fundações e no vídeo de hoje vamos conhecer os tipos de fundações superficiais. Então, se você deseja estruturar melhor a sua caminhada dentro da engenharia, clique em gostei, se inscreve no canal e roda a vinheta. Antes de falarmos sobre as fundações superficiais, é preciso entender a diferença entre a superficial e a profunda. Começando pela profunda. Segundo a NBR 6122, as fundações profundas são aquelas em que a carga exercida sobre ela é transmitida para a fundação pela resistência de fuste, a lateral, ou pela resistência de ponta, ou por ambas. Esse tipo de fundação deve ser assentada em uma profundidade que seja superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo em 3, exceto em alguns casos especiais. Existem diversos tipos de fundações profundas e a gente já fez um vídeo aqui sobre isso, então clique em algum lugar aqui, descrição, no card aqui, você vai para um vídeo falando das profundas. Já as superficiais que vamos falar aqui nesse vídeo possuem, como o nome diz, uma superficialidade ou baixa profundidade. Elas são transmitidas para o terreno principalmente pelas pressões de base e segundo a NBR 6122, esses elementos possuem uma profundidade de assentamento em relação ao terreno inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação e essa menor dimensão não pode ser 60 centímetros. Então, as fundações superficiais normalmente são executadas com uma quantidade de escavação e por isso, na maioria das vezes, não precisam de equipamentos grandes, complexos e para a sua execução. E esse é um dos principais benefícios de se utilizar esse tipo de fundação. Além disso, normalmente são mais baratas que as fundações profundas, mas possuem uma capacidade de distribuição de cargas menor e você, como engenheiro civil, tem que saber dosar o que vai compensar mais. Mas quando utilizar as rasas, né? Gente, quando o solo possui uma boa resistência para assentamento já na região superficial. A partir dos projetos da edificação, você precisa descobrir qual é a tensão que o solo precisa suportar. A partir de uma sondagem do solo, de um ensaio SPT, por exemplo. Você vai descobrir a capacidade de carga do solo em diferentes profundidades. Quando você encontra uma capacidade adequada para a edificação, com a profundidade baixa, em torno de 1 a 3 metros, uma fundação superficial pode ser uma boa solução. E existem vários tipos de fundações superficiais. Bora conhecer os principais tipos de fundações superficiais. Então bora lá para os tipos de sapatas, que podem ser isoladas, corridas e associadas. As isoladas são o tipo de fundação superficial mais simples e você costuma ver muito na construção. São dimensionadas para suportar as cargas de um único pilar e elas são indicadas para solos que possuem uma boa resistência a tensões e que as cargas que são geradas pelas edificações sejam baixas, ou seja, casas ou edifícios de pequeno porte. Já as sapatas corridas são projetadas para suportar cargas provenientes de elementos contínuos, que têm distribuição de cargas, como paredes, muros ou outros elementos mais alongados. Logo, elas são comuns em edificações térreas, geralmente possuem uma capacidade de carga baixa. As associadas são sapatas comuns a vários pilares. São utilizadas quando a posição de 2 sapatas isoladas está muito próximo e por falta de espaço ou por opção estrutural é feita associada. Em alguns casos, as bases podem ficar sobrepostas ou influenciar na outra estruturalmente. Desse modo, permite-se que uma única sapata associada possa receber as cargas de 2 pilares ou mais. Além dessas, existem também as alavancadas. A sapata alavancada ela é ligada por uma viga de equilíbrio e é usada quando o centro geométrico do pilar não coincide com o da sapata. Isso ocorre geralmente com sapatas localizadas na fronteira do terreno ou devido à presença de algum outro obstáculo. Essa diferença entre localização dos centros geométricos da sapata e do pilar gera uma tensão de momento que precisa ser equilibrada. Isso é feito com a viga. Dessa forma que você está vendo aí na imagem. Para executar uma sapata, você precisa seguir alguns passos. Então bora lá, execução de passo a passo de execução da sapata. Primeiro é a escavação do terreno que seja feita a sapata. Depois vai aplicar uma camada do concreto magro que vai regularizar a superfície no fundo e proteger as armaduras. Terceiro passo, montar as formas e posicionar os passadores para garantir o cobrimento do concreto. Quarto passo, posicionar a armadura de acordo com o projeto estrutural e não pode esquecer também de posicionar a armadura do pilar. Por fim, é feita a concretagem e o reaterro de área escavada ao redor da sapata. É como fazer uma estrutura normal, não tem muito segredo. Agora, matado aí o termo de sapatas, vamos
há outro tipo muito comum de fundação superficial, que são os blocos, que são dimensionados sem a necessidade de utilização de armadura, pois a tensão de tração que age sobre esse elemento pode ser resistida pelo concreto devido às dimensões do bloco. É uma fundação bem mais robusta, já que não possui armadura. E esse tipo de fundação é recomendado para obras de pequeno porte, precisa que o solo tenha uma boa resistência às tensões, e as suas principais vantagens são a velocidade de execução e o seu baixo custo. Para executar esse tipo de fundação, é um processo também bem simples. É muito parecido com o processo da sapata, obviamente, a diferença é que não tem armadura. O primeiro passo é a escavação do terreno de acordo com as cotas e dimensões. O segundo é a execução das formas. O terceiro é a execução do lastro, que é a execução de uma camada de concreto abaixo para proteger a fundação e uniformizar a superfície. E o último passo é a concretagem e depois você faz de novo o reaterro. E por fim, depois de sapatas, blocos, a gente tem o nosso conhecido e que muita gente utiliza, que é o radier. Esse tipo de fundação é semelhante a uma laje que abrange toda a área da construção. Os radiers se comportam como lajes de concreto armado que ficam em contato direto com o solo, recebendo as cargas provenientes da estrutura e das sobrecargas e acabam distribuindo em uma grande área do terreno. Normalmente são utilizados em obras de pequeno porte. E as suas principais vantagens são baixo custo, rapidez na execução, mão de obra reduzida quando comparado aos tipos de fundações. O processo da execução do radier consiste basicamente em realizar uma limpeza prévia do terreno, além de nivelar e compactar. Depois de preparar o terreno, deve-se fazer um lastro de brita que protege aí a armadura do radier. Em seguida é necessário montar as formas em volta do perímetro da construção. E a gente não pode esquecer, né? Posicionar as armaduras e, enfim, concretar a laje. Então, basicamente, pessoal, esses são os 3 tipos mais conhecidos aí de fundações superficiais. E se você gostou do vídeo, se você quer saber mais sobre tecnologia da engenharia civil, recomendo que você se inscreva aqui no Inova Civil, que a gente está trazendo diversos conteúdos sempre para você. Lembrando que no Inova Civil nós temos a plataforma do acesso premium, que vai fazer com que você possa se tornar um engenheiro civil que entende diversas áreas. Então é como se fosse um Netflix da engenharia civil. Dá uma olhada lá, no link tá na descrição. Você vai ter diversos treinamentos de inspeção predial, metodologias construtivas, projeto elétrico, estrutural, hidrossanitário, treinamentos completos de grandes professores, engenheiros civis, que vão te mostrar todo esse passo a passo para você entrar no mercado de uma forma melhor. Então, ó, clica no botão abaixo, olha lá na descrição, curte o canal, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!